Fala trader, bom dia, Marcelo Todo da Iniciativa Tradeada compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião sobre os meus indicadores TradeWiser Cardápio. É uma brincadeira aí. Eu vou estar esta semana, a partir dessa semana, 31 de julho, vou começar a disponibilizar para vocês todos os meus indicadores, tá bom? Vim nessas férias aí mais de leve, acabei não fazendo muita análise mas trabalhando muito nos meus indicadores, eu quero mostrar para você aí um pouco de tudo que eu vou estar disponibilizando, tá bom? Praticamente tudo que eu vou disponibilizar eu consegui colocar na tela aqui para vocês terem um sentimento de como é que ele é, o que que ele funciona, como é que não funciona e alguns resultados, tá bom? Vamos começar pelos resultados. Deixa eu puxar aqui um print que eu fiz aqui, onde é que tá aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá vendo esse print aqui? Este foi o resultado que eu consegui. Deixa eu puxar um pouco para cá, peraí, apareceu. Ó. Este foi o resultado que eu obtive na segunda-feira, dia 24, né? A data aqui eu acho que é 24, tá? É 24. Eu vou mostrar para vocês. O mercado ficou lateral até mais ou menos 11, 20 mais ou menos. Então eu vi que não estava dando muito rock. Até o primeiro trade que eu fiz, 3,5 pontos aí no dólar, tudo com base nos indicadores. E por quê? Porque como o mercado estava muito travado, eu falei, cara, eu vou ter que scalperizar esse negócio. Aí eu fui para o scalper, tá? Então eu fiz 12 operações aí, só no inteiro eu fiz quase 490 pontos. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico o dia como é que foi. Então foi bastante travado. Eu conheço vocês sabem, eu estou sempre acompanhando outros traders para saber a performance dos outros caras, as novidades dos outros caras, a forma de enxergar dos outros caras. E tem um cara que tem um perfil muito parecido com o meu, que é o perfil do Oliver Velez, né? Só que ele fica lá no Candle, eu uso o Candle como um gráfico de auxílio, mas eu faço os trades preferencialmente no Renko, tá? E nesse dia ele simplesmente falou no final do dia da revisão do dia dele, ele virou e falou assim, ó, hoje eu não faço análise, eu não fiz trade nenhum, porque o dia estava muito assim, muito assado, ele perdeu uma pernada alta que eu também perdi, mas eu vim trabalhando, scalperizando aí, tá? Deixa eu trazer para vocês que dia que foi aqui, ó. Foi no dia 24, olha aqui, ó. Foi esse dia aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? O dia ficou lateralizado, deixa eu pegar para vocês aqui. O dia ficou lateralizado, tá? Ó, começou o dia, ó, ele ficou travado aqui dentro, ó. Ficou travado aqui dentro. Então, dentro deste trade, dentro desse range aí, eu fiz vários trades, tá? E basicamente eu usei essa tela da esquerda aqui, ó. Basicamente eu usei essa tela da esquerda aqui. Por quê? Porque é ali que eu consigo ver o movimento e é aí que eu vou entrar em detalhes com vocês, tá? Então, vocês podem ver que dentro dessa janela apertada aí, eu fiz esses trades aí. Quando eu fui tentar no dólar de novo, que eu tomei uma negativa, eu falei, bom, vamos parar aqui, ó, já eram 11,05. Falei, cara, vamos parar aí, eu vou sair fora desse negócio aí, vou ficar na minha porque não tá boa. Infelizmente, mal sabia eu que era justamente a partir de 11,20 ele rompeu aqui em cima lindamente aqui, ó, né? Tava aqui a resistência, ele rompeu, confirmou o rompimento e foi embora. Foi um super trade que rolou aqui, ó. A partir dessa confirmação aqui, ó, ele subiu aqui só no índice, subiu nada nada 600 pontos, ou seja, numa raquetada de alguns minutos eu teria feito mais do que eu fiz a manhã inteira. Mas por outro lado, ninguém sabia que esse rompimento iria acontecer. Obviamente, tá? Obviamente que ia acontecer, porque o mercado não ia ficar andando de lado aí de boa na lagoa. Ele ia acontecer e não deu outro, ele aconteceu mesmo. Só que demorou para acontecer. Nisso eu fui scalpeando aqui e consegui aí bater a minha meta e falei, cara, quer saber? Eu tô fora, tá bom? De cara eu vou começar a apresentar para vocês. Vocês repararam aqui que o meu gráfico tá branco, né? Olha só. Deixa eu trazer ele aqui para o presente, ó. Aqui estão as cores. Olha só como é que eu tenho 2 dias de cores, tá vendo aqui, ó? Quinta, sexta-feira e dali para trás eu não tenho nada. Por quê? Todos os meus indicadores. Eu não vou dizer todos, porque tem indicador que não faz sentido ele aparecer no dia anterior, sendo que ele só serve para o dia do trade.
é a natureza do indicador. Ele não serve para você usar ele para trás, tá? Ele só serve para o dia. Então, para esse, não precisa nem colocar a técnica de esconder o histórico, porque não se aplica a ele. Mas 99% dos meus indicadores, todos eles têm apagar histórico. Tá? Para quê? Simplesmente para não consumir a memória e o recurso da sua máquina, do seu computador, do seu notebook. Tá? Então eu escondo isso aí. Até onde eu saiba, eu já vi gente comentando sobre isso, mas eu sou o único, a TradeWiser é a única que disponibilizará indicadores que tem este recurso. Tá? Então, ele facilita demais para vocês. Então vocês estão vendo, agora vocês estão vendo que essas linhas pontilhadas aqui, as linhas brancas, elas continuam, porque isso aqui é uma linha normal, nativa do TradingView. Eu gostaria de poder mudar isto, tá? Inclusive eu tenho um indicador que ele me põe essas linhas. O problema é que todo dia de manhã eu tenho que achar as linhas, anotar, ir lá, trocar os valores, fazer os ajustes, né, dos valores e disponibilizar. E aí ele só mostra para você as linhas à medida que o preço vai subindo ou vai descendo. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 linhas e ele está trabalhando no range de 20 linhas, as outras 80 não aparecem para você. Legal. E aí eu ainda pago histórico, o que eu salvo recursos da máquina. Mas o problema aqui é que ele é extremamente chato de usar. Então eu estou quebrando a cabeça como é que eu uso, como é que eu volto a usar esse cara e tal. Então por enquanto somente as linhas nativas aqui estão aparecendo aí, tá? Infelizmente, tá? Olhando outra coisa aqui, então vocês estão vendo aqui, ó. Tá, olha só como é que o meu histórico não tem indicador, não tem nada. Por quê? Eu só deixo o dia anterior. Esse foi sexta-feira, esse aqui foi sexta-feira, que foi o último dia de trade. Então, teoricamente, nem precisava desse. A partir de mais ou menos 10 horas da manhã, eu já posso apagar todos esses caras que não tem serventia para mim no dia, tá? Até mais ou menos 10 horas tem muitos indicadores que eles buscam o histórico passado, eles necessitam do histórico passado, tá? Então, nesse caso, eu acabo deixando 2 dias. Tem indicador que eu deixo 1 dia. Tá? Então vamos explicando rapidamente aqui para vocês, lembrando que à medida que eu for disponibilizando os indicadores no TradingView, no Profit, que é um saco, tá? Eu acho que eu falei TradingView várias vezes aqui, mas não tem nada a ver com TradingView. Nós estamos falando de Profit aqui, tá? Eu só estou trocando as palavras, mas nós estamos falando de 100% indicadores Profit, tá bom? Então, à medida que eu for disponibilizando, os vídeos de uso de cada um desses indicadores vão aparecer para você e você vai entender melhor como explica. Aqui eu só vou dar um overview rapidamente para esse vídeo não ficar muito comprido, tá? Vale a pena lembrar o seguinte, eu vou penosamente estar colocando cada um desses indicadores para vocês. Por que penosamente? Porque é chato fazer atender todos os requisitos para disponibilizar o indicador. As imagens não podem ter mais do que tal tamanho de resolução e de bytes, né? Aí o não sei o que lá tem que ter não sei... Cara, muito chato. Então assim, eu vou ir um por um. O primeiro que eu tinha feito, que é o metagame ali, eu já fiz uma melhoria nele de cores e vou ter que fazer as imagens todas de novo. E pior que não existe um padrão pronto. Eu tô rezando para que tenha. Então eu tiro um print e vou lá, pô, aquele era daquele tamanho, deixa eu puxar para ficar do mesmo tamanho. Ó, ficou, deixa eu ver. Pô, deu o mesmo tamanho. Show. Se não for assim, eu tô ferrado, porque aí eu vou ter que ralar um pouco aí para disponibilizar para vocês, tá bom? Mas lembrando, cada indicador, quando tiver lá no Profit, vai ter suas explicações e seu vídeo explicativo, que também estará aqui no YouTube, tá? Vamos começar na tela principal aqui, tá? Deixa eu pegar a seta aqui. Aqui vocês estão vendo, ó, que a gente tem a média de 200, a gente tem a VWAP, a gente tem a média de 20 e a gente tem o meu indicador de trade chamado Trend Edge. Por que é Trend Edge? Porque Edge é a ponta, é a beirada, é o limite, ou seja, imagina a ponta da mesa, o edge da mesa. Se você vem do lado de cá e bateu no edge, ela vira. Então, é um trend edge. Ele detecta no nascimento a possível mudança de tendência. E aí depois vem as outras confirmações, por exemplo, de cor e tudo mais, tá? Então, esse aqui é um operacional,
tá? Só com isso, só com essa tela principal aqui, tá? Essa tela aqui central, você já consegue fazer as operações. Obviamente que eu sempre busco confirmação nos indicadores. Não que o indicador vai falar com você, vai, mas o indicador desenha a história para você dizendo, está indo. E aí, 100% de certeza você nunca vai ter, mas tendo o apoio dos indicadores, a coisa vai embora. Então, quando a gente olha aqui, ó, nesse verdinho, significa que aqui, eu vou tirar a minha imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui deixa eu falar para vocês. Tá vendo esses dois indicadores aqui embaixo, ó? Ah, vamos aos padrões, tá? Vamos voltar um passo. Vermelho é sempre negativo. Tudo que você vê aqui na tela. Vermelho é sempre negativo, tá? Aí tem o vermelho degradê, vermelho claro, vermelho mais escuro, vermelho super claro. Esses aí são negativos, tá bom? Inclusive o rosinha também é negativo. Quando você vê verde, nós estamos falando de money, green, bufunfa, verdinha. Então nós estamos falando de dinheiro, de preço. Então, tudo que é verde é preço, tá bom? E aí você vai ver tudo que é azul. O que é azul? Azul é volume. Azul é volume regular, volume normal, volume tradicional, volume total. É volume, tá bom? E o que é roxo? Roxinho ali, lilás, roxinho. O que é? Isso é volume agressor, tá? Volume agressor. Então tem indicadores que vocês podem escolher volume normal, volume agressor, tá? E tem indicador que só tem volume agressor e tem indicador que só tem volume normal, porque não faz sentido você ter um ou outro. Tem um indicador aqui que eu vou falar para vocês, que é o MetaGain, ele tem os dois, tá? Ele tem 3 indicadores. Desses 3 indicadores, o do meio, ele tem o volume normal e agressor. Por que eu deixei? Para você experimentar, ver o que você acha, e se você acha se você usando fora do meu padrão, você consegue descobrir uma outra visão para o MetaGain, tá? Então eu deixei isso para vocês aí. Mas eu não consegui ver nada disso. Fica muito distorcido quando você usa volume agressor. Mas quando você usa volume normal, aí a bola é cantada perfeitamente para você, tá bom? Então, negativo, aí que você fala, pô Marcelo, mas como é que eu sei que no negativo é volume agressor, negativo é preço? Basta você olhar a barra contrária. A barra contrária é que cor? Verde. Então o negativo é o preço caindo. A barra é roxa. Então é o volume agressor caindo. Ah, é azul. Ah, então é o volume normal caindo. Pronto, não tem segredo, tá bom? Então foi essa coisa que eu trabalhei também para vocês aqui, para que não houvesse confusão, para que nós pudéssemos ter um padrão de leitura dos indicadores, tá bom? Então, vamos começar aqui. Tirando minha imagem novamente aqui. Quando eu olho para esses dois indicadores aqui no canto inferior direito, este aqui é preço e este aqui é volume. A combinação dos movimentos desses caras aqui é que fazem o quê? É que me dá a cor vermelha, é que me dá a cor verde e é que me dá a cor que eu chamo de transição, que é lilás com rosa. O que é transição? Transição é aquela cor onde eu estava em tendência de alta verde, aí a tendência começou a cair, mas tipo correção, então tá verde. Se ela ficou rosinha, tá mostrando que, opa, alguém, o volume ou o preço estão começando pensando em mudar a sua posição no movimento. E aí, se continuar ficando, está mostrando que realmente está todo mundo mudando até que ele entra no vermelho, mostrando para você que resolveu cair. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse movimento aqui, ó, repare vocês que ele estava caindo, negativo, subiu até que apareceu o cian. O cian está mostrando para você, opa, será que a tendência está mudando? E por acaso ela mudou. Só que no caso aqui mudou muito rapidamente. Tá? Mudou muito rapidamente e voltou a cair. Aí o que aconteceu? Ela entrou de volta na zona de transição, que ficou o quê? Rosinha. Nisso ficou rosinha, 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 e aí ficou vermelho, mostrando que, opa, voltamos à tendência de baixa e ela pegou e foi embora. Como a gente consegue ver que o grande movimento aqui está em queda, então a gente sabe que isso aqui é correção. Então há um risco de você entrar neste verde
E principalmente se você entrar nesse azul. Mas, de novo, vai no costume do freguês. Ele se, cara, eu já sei que quando tá assim, dá para entrar, dá para ganhar aí 2, 3 barras de gain antes de eu ter que zerar a minha posição. E tem gente que simplesmente não arrisca, tá bom? Mas você tem outras ferramentas auxiliares aqui. Então, ficou claro para vocês aqui? Voltando, estes dois indicadores são um indicador só, tá? Aqueles dois indicadores trabalham dentro de um único arquivo. Você instala ele e fala, eu quero, automaticamente já instala como preço. Aí você instala ele de novo e fala, agora eu quero ele como volume. Aí ele aparece a cor azul, tá? E aí você tem esses dois indicadores. Portanto, em dois indicadores você tem um. O que é isso, gente? Basicamente, isso chama-se princípio da teoria de Down. Desde o final de 2018, eu acho. Desde o final de 2018, eu venho trabalhando com, estudando para criar indicadores. Na época era lá no TradingView, agora eu falei certo, TradingView. Criar indicadores com base na teoria de Down, que o volume precisa confirmar o movimento do preço. Tá? Com base nisso, eu criei vários indicadores. Por exemplo, nós vamos falar sobre ele rapidamente aqui, Volume Wave e Price Wave. Esse aí já é velho de casa lá do TradingView ainda, e agora está aqui no Profit. Tá? E em cima desses dois caras, o que eu fiz? Criei mais dois caras. Ficou show de bola. Então ele te dá aquela leitura de como que o preço está movimentando. Testei durante meses e ó, tá show de bola, tá? E depois disso eu fui criando vários outros indicadores, todos com base no princípio da teoria de Down, onde o volume precisa confirmar o preço. E aí tudo mudou de figura, tá? Então, voltando aqui, esses dois aqui são com base na teoria de Down, então, e são um arquivo, e esses dois caras aqui dá a coloração aqui para mim. Já que nós estamos falando de coloração de candle, esta coloração você instala para que ela te dê a coloração que eu chamo de VPT, que é o Volume Trend, VPT, Volume Price Trend Bar, Volume Price Trend Bar, que é a cor da barra seguindo a tendência com base no volume e no preço, VPT Bar, Volume and Price Trend Bar. Ele transfere para você a reação desses caras e aí você tem aí. Ah, Marcelo, isso aí não é o 2MV? É melhor. É melhor, porque eu já comparei ele com 2MV. Primeiro que o 2MV não... obviamente que você sabe que está subindo, que você está descendo, que é um ou outro. Mas quando você tem essas cores na sua cara, muda totalmente, o seu cérebro muda totalmente a interpretação. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, eu posso falar assim, cara, quer saber? Eu não gosto dessas cores rosinha e pink, eu não quero. Então você não quer o Trend Swing Bar, que é a virada do trend na cor. Então eu vou tirar, o que ele vai fazer? Vai te entregar tudo cinza. Tá? Vai deixar aqui tudo cinza para você, já vai aparecer daqui a pouco para você aqui, tá? E aí ele fica lá, ele fica todo cinza. Então, você tem a tendência vermelha, a zona de transição cinzenta e depois, então, o verde. O lance é que quando você enxerga essa zona de transição, você sabe, você tem aquele sentimento confortável de quem está dominando e quem não está dominando. Tá? Por exemplo, se a gente pegar esse pedaço aqui, ó, a gente tem o cian subindo, o pinkzinho descendo e o cian subindo. Você não vê nada disso. Quando você usa aquela outra denominação que você pede para ver o swing, o trend swing, né? Aqui, ó. Você vem aqui, ativa ele, sim, eu quero. O que vai acontecer? Ele fica colorido. Então você fica confortavelmente apreciando o movimento, a variação disso daí. E tem uma regra muito forte, ele fala para você o seguinte, se aparecer o cian, tem que aparecer um rosinha antes de aparecer um vermelho. Se aparecer um rosinha, tem que aparecer um cian antes de aparecer um verde. Tá? Ou seja, você não vai ter uma transição rápida, porque a transição tem que ser completa, e é aí que o 2MV não entrega a solução
desta forma para você. E aí eu falei, cara, e outra coisa, 2MV é feito com duas médias, tá? Duas médias de 20. Se eu não me engano, uma exponencial e uma simples, tá? E aí o que, que acontece? Você só fica na média. O que, que é média? Média é preço. Eu falei, não, cara, eu tenho que trabalhar alguma coisa que usa a teoria de Down do volume do preço. E tá aí a arte. Agora, você pode falar, antes eu usava ela azul, tá? Essa semana que eu mudei e passei para verde. Mas eu acabei deixando o azul, que tem gente que gosta. Então você vira e fala assim, não, cara, eu gosto das minhas barras positivas na cor azul. E aí você vai ver, vai aparecer azul, que é o modelo que eu estava usando até a semana passada. E aí eu voltei para o verde. Eu já usava o verde no passado e aí eu criei esse cara no azul. Então você tem essa diferença aí. Então pode ficar aos seus olhos, pode ficar confortável ou não. Aí você escolhe o que você acha melhor. Fica bom quando você tira o fundo original dos candles e coloca ele branco, tá? E aí você deixa o fundo branco. Eu prefiro ele verde aqui, ok? Ó, eu prefiro ele verde, olha lá, ó. Tá? Então você vem aqui, ó, e tira a cor. Opa! Você vem aqui e tira a cor de fundo das barras. Onde é que está aqui? Putz, eles tiraram aqui. Eles mudaram, atualizaram aqui para a versão. Eu estou usando a versão beta 8.88 e eles mudaram aqui, cara. Agora não é aqui, né? Aqui eu clico aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó, tudo branco, tá vendo? Você põe tudo branco que as cores ficam mais agradáveis para você. Essa é uma função do indicador. Legal, vou te dar uma segunda função do indicador. Pô, Marcelo, mas eu gosto daquelas cores de barras que você usa lá no TradingView, que mostra a intensidade do volume nas barras. Não tem problema, tá? Eu, depois de muito testar, eu concluí que esse tipo de coloração para o Renko é muito melhor do que a coloração de pressão de volume, tá? Mas no gráfico de candle você pode usar os dois, mas eu tive uma leve impressão que a cor da pressão do volume, que eu vou pôr para vocês aqui agora, é ainda melhor nos candles, tá? Então aqui, ó, até agora eu tava trabalhando aqui, ó, com VPT Bar. Agora eu vou trabalhar com Aggression Volume Power Bar. Na verdade, pode ser agressão ou pode ser volume normal. Tá aqui, ó. Então agora nós vamos ver. O que é barra vermelha sempre será vermelho. O que é barra verde sempre será verde. A diferença é o tamanho do volume que está impactando em cima lá. Aí, ó. Então aqui você vê aqui, ó. Olha como é que ele começou fazendo um movimento de queda, depois ele ficou fraquinho, por quê? Porque ele pegou a inércia e caiu, tá? Olha como é que ele socou várias compras aqui antes dele subir. Depois que ele começou a subir, ele foi de boa. Olha como é que tentaram socar para baixo, aí ele teve que socar um volume escuro, forte, bem aqui, para tentar puxar para cima. Depois que ele puxou, o volume ficou com uma corzinha de boa. Já olha aqui como é que ele teve que socar várias vezes um volume intenso para o negócio aqui cair. Tá bom? Então, assim, tem essas cores. E aí você vai ver também, pô, Marcelo, mas que barra é essa azul aqui? Essa barra azul é aquela famosa. Ele tá subindo, a cor dele seria verde, mas ele tá tomando uma agressão, uma batida de mercado forte negativa, muito maior do que ele está agredindo positivo. Aí o que acontece? Apesar dele estar fechando positivo, ele tomou uma negativa, mostrando o que para mim aqui? Que os vendedores estão reagindo absurdamente forte para não deixar o movimento continuar subindo. Isso é uma baita de uma dica que essa coloração te dá para você saber que o povo não está de brincadeira. E a recíproca também é verdadeira. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha como é que nós temos a barra laranja aqui, na laranja aqui, laranja aqui. Está mostrando para você o que aqui? Ele está dizendo para você o seguinte: eu tô caindo, mas estou tomando uma surra agressiva de compra, muito mais do que eu tô conseguindo fazer de venda, apesar de eu ter conseguido fechar a barra negativa, tá? Então aqui você vê, ó, olha só, como é que ele socou muito para tentar puxar. Aqui ele já socou e não conseguiu segurar e subiu, tá? Aqui ele tomou uma agredida, subiu. Aqui, ó, tomou uma agredida, mas conseguiu cair, tá vendo? Então essa barra te conta. Mas eu, depois de muito usar ele aqui, testar ele aqui, eu senti que ele não tem muita serventia no Renko, tá? Então eu pego e uso o VPT Bar aqui, que eu acho muito mais confortável para o Renko, beleza? Então fechamos a cor do candle.
E aí eu mostro mais uma coisa para você. Essa cor de candles que você põe coloração, ela também vira um indicador. Que indicador que é esse? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É um indicador que te mostra uma barra com as cores que estão lá batendo. Mas por que que eu uso ele ali? Porque como ele é uma outra tela, ele é uma outra caixinha de indicadores, eu fiz uma combinação destes três indicadores aqui, tá? Este daqui é o fluxo do movimento do volume, tá? Isso aqui é a reação que está tendo positiva no movimento do preço e aqui está me mostrando que houve uma agressão para cima, empurrando o preço para cima. Então, todos eles culminaram num único movimento, que é subir. Então, eu sei que ia subir. Olha como é que o volume, isso aqui é o volume normal, tá? Olha como é que o volume faz uma onda negativa, uma onda positiva, uma onda negativa, uma onda positiva, uma onda negativa. Percebe como é que Só que isso aqui não é o volume wave. Isso aqui é um outro indicador, tá? Que é para mostrar que está no M-volume, que está esse indicador aqui, ó, que é indicador de volume padrão, né? Só que o meu é diferenciado, que eu mostro a participação dos compradores e vendedores numa mesma barra, tá vendo, ó? Então aqui, ó, a barra aqui foi positiva, porque ela subiu. Então ela ficou azul, mostrando para mim o quê? Que os compradores socaram muito mais que os vendedores. Este mesmo indicador, ele mudou e me deu este cara aqui. Então você acaba tendo uma visão diferente do volume, tá? Aí eu coloco aqui, por exemplo, para vocês o volume aqui, onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Eu coloco aqui para vocês o volume agressor. Vocês vão ver, ó. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho, ó. Opa, não mudei não, peraí. Volume agressor, olha lá. Ele vai mudar, olha lá, ele mudou um pouco. Você viu que esta onda ficou menor e esta onda ficou maior, tá? Eu vou voltar atrás para o volume normal. Olha lá, você viu como é que mudou? Então, para aquele cidadão que gosta do 6P e que tem dificuldade em enxergar batidinha no mercado, tá aí um indicador para você. Tá bom? Ficou fantástico esse indicador. Tá aqui, ó. Vamos tentar ver ele aqui, ó. Olha como é que teve uma agressão, acompanha essas cores aqui, e olha como é que teve uma agressão puxando o mercado para cima, tá? Olha como é que a agressão negativa não foi nenhuma Brastemp. Ela no máximo segurou ou neutralizou a agressão positiva. O mercado até tentou subir, mas logo entrou na zona de transição. Aí eu coloco a barra aqui. Aqui, ó, essa barra vertical aqui que me deu as 14h21. Eu procuro aqui, ó, 14h21. Tá aqui, ó, 14h21. Aqui, ó. Foi só essa vendinha rápida e aí começou a subir de novo. Por quê? Porque a agressão apareceu e socou-lhe a bota para cima. Tá vendo? Então aqui te fala muito. Mas o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver o encarteiramento que eles estão fazendo no volume total. Lembrando, gente, que volume agressor e volume normal é tudo a mesma coisa, tá? Vamos supor, eu dei um soco de compra agressora de 10 unidades, beleza? Quanto que eu tenho no meu bolso? Eu não tenho 10 unidades de volume agressor. Eu tenho 10 unidades de volume. É a mesma coisa. Só que uma coisa é o volume normal que está aqui parado, outra coisa é o volume agressor. Porque quando o cara agride, ele movimenta e o Profit ele capta essa agressão. Então ele fala, ó, eu tive uma agressão de 10 unidades. Mas alguém vendeu 10 unidades. Esse cara foi o agredido, ou seja, ele acabou entregando 10 unidades de um volume normal. Mas depois da agressão, o volume agressor vira volume normal. Ele vem para essa caixinha. Então eu gosto de ver o montante que está sendo colecionado para eu ver o que os caras estão fazendo. Tá? É aquela máxima onde quando o cara vem uma barra elefante, uma barra de ignição grande, é porque os caras compraram muito e agora eles precisam fazer o preço subir. Então eles vão comprando, criando uma inércia de alta. E vai embora nisso, você vê nesse indicador esse volume sendo criado. Quando você olha para trás, você vê que o volume está xen aqui, ó.
Ele não rende, ele não vai. Então você sabe que tem pegadinha do malandro, que é isso aqui, ó. Você sabe que é pegadinha do malandro. Você olha e fala, cara, esse negócio não vai. Olha como é que ele fica numa zona de transição violenta aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele fica, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. E aí, entendeu? Você não tem o que fazer. É melhor não fazer nada. Entendeu? Então, isso aqui é bacana desses indicadores aqui, tá? Então, mostrei isso para você. Acabei não falando para vocês dessa sombra que está aqui atrás. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma sombra meio acinzentada, uma sombra verde clara, uma sombra verde escura. Deixa eu até puxar aqui, ó, mostrar para vocês aqui, para que vocês consigam aqui, ó, onde é que está aqui, ó, sombra, aqui, ó, zone, tá aqui, ó. Vou colocar para vocês uma sombra mais escura aqui, ó. Sim, eu quero escuro. Só para vocês enxergarem mais descaradamente a sombra. Olha aqui, ó. Que sombras são essas? São as sombras de ajuste do dólar. Pô, Marcelo, mas você tá no índice. É aquilo, gente. É rato de laboratório. O cara fala para você que o ajuste não serve para nada, você acredita e não faz nada com o ajuste. O ajuste só serve para o dólar porque é o dólar que está sendo ajustado. Daí você não usa o ajuste para mais nada. E eu provei com esse indicador que faz todo sentido você usar o ajuste também, tá? Só que vocês estão vendo que ele é mais gordo, é mais gordo, mais fininho. Por que isso? Porque é um gráfico atemporal. O ajuste, o meu indicador ajuste, ele funciona dentro de um prazo rígido. Mas se não evolui no tempo os candles de Renko, a coisa não vai. Se você pega no início do dia, você vê que ele rende mais. Então repare só o que aconteceu aqui, ó. O dia começou aqui, ó, tá? Começou a subir e entrou na zona de ajuste. O que é essa zona de ajuste? Eu chamo isso aqui de pré-ajuste. Ele fala, por que eu chamo de pré-ajuste? Porque eu estava toda hora esquecendo de olhar o momento do ajuste. E é o momento que o mercado dá um ziriguidum. E é hora de você ganhar dinheiro ali. Tem grande chance de você ganhar dinheiro ali, tá? Então, o pré-ajuste fala o seguinte, Marcelo, presta atenção. O mercado vai começar o horário de ajuste. Ele vai se preparar para fazer alguma coisa nesse horário, tá bom? Então, se liga na parada, beleza? Beleza. Aí, o que acontece? Repare quando ele entrou nessa pré, olha como é que ele caiu. Então, eu costumo dizer o seguinte, se ele fez um movimento antes de entrar no ajuste, quando ele entrar no ajuste, ele tende a mudar o movimento. E ele mudou lá, ó. Subiu, mudou. Eu vou colocar esse gráfico aqui para vocês em 9R, tá? Vou colocar esse gráfico em 9R para vocês, que vocês vão ver onde é que tá aqui, ó, 28. Deixa eu colocar aqui no início do dia, aqui, ó. É onde a gente estava. Vocês vão conseguir enxergar o que eu estou falando com vocês com mais clareza. Olha isso aqui, ó. Olha que lindo isso daqui. Ó, ele veio. Quando ele entrou na área de ajuste, repara que ele mudou de direção. Repara no pré-ajuste. Repara quando ele entrou na área de pré-ajuste, que é essa do meio aqui. O que é o pré-ajuste? São os últimos movimentos antes dele socar o ajuste do dólar. Nós estamos falando de índice, hein? Repare que na hora que ele entrou na zona de ajuste, ele mudou de direção. Repara que quando a área de pré-ajuste acabou, olha como é que ele mudou de direção e caiu de novo. Repara que vocês sabem com uma certa precisão que horas que o mercado vai criar topos e fundos, que hora que o mercado vai fazer correções. Tudo com a zona que eu chamo de time zone, ou perdão, trading zone, é a zona de trade. Eu comecei a usar esse cara no Bitcoin com as zonas, aqui a gente sabe do ajuste, era fácil, eu não conhecia lá. Aí quando eu criei essa zona, falei, cara, se dizem que se tem essa zona de ajuste lá, será que não foi? E eu cheguei a fazer para o dólar, mas eu nunca tinha dado atenção porque eu estava no mercado de cripto. E aí então eu peguei e criei para o cripto. Quando eu vi, eu descobri 9 da noite, 6 da manhã, garantido essas zonas. Meu, é dinheiro na certa, tá bom? Então eu trouxe para cá e melhorei e vi que funciona para o índice. E olha como depois que ele veio, caiu, deu uma correção e continua caindo depois. Tá? Só que aqui, quando você está no gráfico de candle é melhor ainda. Olha só aqui, ó. Olha lá, ó. Só que aqui já foi diferente. Repare aqui
que ele veio caindo, entrou na zona de ajuste, continuou na pré-ajuste. Repare, quando ele ia entrar na zona de pré-ajuste, ele já começou a subir. Tá? Aí ele fez uma correção, e aí quando ele foi fazer a entrada na zona de ajuste, ele subiu. Reparou? E aí aqui, ó, ficou lateralizado o resto desse tempo. Quando ele entrou na zona de pré-ajuste, caiu, ficou enrolando. Quando ele entrou na zona de ajuste, olha como é que ele subiu. Percebe? O mercado, quando ele estica para um lado, estica para o outro, desde que você saiba que horas que está acontecendo aquele movimento, você sabe que há oportunidade para você aproveitar. Então tem essa zona. E este mesmo indicador nasceu por causa deste indicador aqui, ó. Por causa desse indicadorzinho aqui, ó, menor aqui, tá vendo? Que era o meu indicador original Trading Zone, tá? Era o meu original. E eu tinha esse outro com a mancha do fundo, background aqui, lá no TradingView. Falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui também, cara, porque eu tô, mesmo com aquele meu indicador, eu estava perdendo oportunidades. Falei, puta, cara, ele entrou na zona de... Olha como é que houve confluência dos indicadores, ó, da média de 20 e dos meus indicadores roxo e amarelo, que no caso aqui fica verde cian, que é o Trend Edge. Olha como é que todos eles se confluíram justamente na entrada da zona de ajuste. Tem o pré-ajuste, pré-ajuste e zona de ajuste. Quando ele entrou, eles confluíram. Era para entrar ganhando dinheiro aqui, ó, sem menor conversa. Ok? Então, assim, muita calma nessa hora, porque tem muita coisa interessante que pode nos ajudar aqui, tá bom? Vou voltar aqui pro meu 14R, que é o meu padrão. Então, ficou claro para vocês aqui, mostrei. Outra coisa que eu tenho aqui para vocês, que vocês vão ver. Vocês estão vendo essa linha que está toda hora aqui, ó, esse flash que está acontecendo aqui, ó. O que são esses caras? É aquele indicador de níveis prévios de fechamento e abertura. Eu vou colocar ele escuro para vocês aqui, para vocês conseguirem enxergá-lo melhor, tá? Tá aqui, ó, olha eles aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho fechamento rosinha, eu tenho, que ninguém tem, tá? Fechamento do VWAP anterior, que é essa amarela. Aí eu tenho aqui o vermelho, que é a mínima do dia, e eu tenho a verde, que foi a máxima do dia, e eu tenho a azul, que foi a abertura do dia. Tudo anterior. Aí lembra daquela tabelinha de escala que vai subindo, quer ver? Ah, cara, não vou conseguir achar aqui agora. Aqui, ó, análise de variação, tá aqui, ó. Deixa eu, opa, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui, janela livre. Esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Que você tem um nível 1% para baixo, 0,5% para cima e vai variando, que é a variação do fechamento do dia anterior e do ajuste do dia anterior. Então, todos eles estão nessas linhas aqui. Por quê? Eu toda hora ficava olhando. Deixa eu ver qual nível vai voltar. Será que eu estou no nível tal? Eu falei, cara, para com isso. Eu tenho que ter esses níveis. Repara que ele vai até menos 3 e mais 3. Eu dei 0,5% a mais, porque eu vi, ou vai até mais menos 4%, tá? Eu vi e falei, cara, o pregão arregaçou de subir ou arregaçou de cair, esse nível não existe mais. Aí eu fui e criei. Então são esses níveis pontilhados aqui, ó. Tá? O pontilhado amarelo é o ajuste do dia anterior, os níveis percentuais. O branco é de ajuste, o amarelo, perdão, é de VWAP. O branco é ajuste, e o rosinha é o fechamento, são as variações. Então repare que como eles obedecem, olha aqui, ó. Olha como é que o preço parou de subir justamente numa zona de resistência ali. Olha como é que ele parou de cair aqui também. Subiu nessa confluência de várias linhas medianas. Então, isso também estava me incomodando, que estava poluindo muito uma tela. Aí o que eu resolvi fazer? Falei, não, cara, eu vou clarear esses caras. Aí tem ele super claro, tem ele médio claro e tem ele escuro. Aí eu coloco ele médio claro. Aí para eu ter aquela percepçãozinha. Tudo depende da cor de fundo de tela que você está usando e tudo mais, tá bom? E aí eu só ponho o mouse em cima, já consigo enxergar os níveis. Para que isso? Para eu saber aonde potencialmente o movimento pode parar de cair e fazer uma correção ou uma reversão ou subir, né? E também onde eu posso posicionar meus stops, ok? Stop loss e stop gain, tá? Então tá o indicador aí. E por fim tem esse indicador aqui, ó,
que é um indicador duplo do canal de Kelter, canais de Kelter, duplo. Isso aí eu falo e é de graça, alguns aqui eu vou falar para você. Esse é um indicador gratuito que eu fiz reengenharia dele do pessoal lá do MyGame, tá? Então achei interessante, nunca tinha usado e vejam só vocês que quando o preço encosta neles, eles tendem a voltar. Quando encosta nele, eles tendem a voltar. Nem que seja uma volta pequena, mas ele volta. Ou ele tende a ricochetear de vez, tá? Até ele bater em cima e assim sucessivamente, tá? Então, gostei. Aí eu coloquei eles na cor claro e escuro. Você escolhe. Aqui ele tá numa cor meio apagada. Tem uma cor a mais aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, transição. Você quer uma cor mais transparente? Quero. Aí ele, olha lá. Aí ele fica, pá, ele fica na sua cara aí, tá vendo, ó? Aí ele fica na sua cara aqui. Se você não quer, e aí você pega e tira ele aqui, beleza? Aí ele fica um pouco mais escurinho aí. Mas enfim, ele tá aí só para te ajudar. Então você tá vendo que tem informações. Você vira, pô, Marcelo, tem muito indicador. Cara, na verdade, se você sabe usar, ele tá te entregando tudo sem você precisar pensar, tá bom? E como é que funciona esse meu Trend Edge aqui, ó? Os dois, quando o Trend Edge vira, ele fica amarelo para baixo. Quando ele cruza a linha principal dele, a linha de tendência dele, ele avisa, ó, cruzei. E quando ele está colado nos candles, está mostrando que está forte isso daí. Principalmente se a linha de tendência virar, quanto mais rápido ela virar, melhor. E ela começar a se aproximar tanto do preço quanto da linha de sinal amarela. Aí mostra que a tendência está muito forte. Tá bom? Olha aqui, ó, como é que ela virou rapidinho. Agora olha aqui como é que ela virou meio afastada. Olha como é que ela ficou embaçando a descida aqui, tá vendo? Quando ela vira junta, como aconteceu nessa subida aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela virou, passou a média de 20 e começou a colar. Obviamente que você sabe que subiu demais, né? Tava na hora de entregar. E aí a gente pega e usa o meu recurso aqui do FIBO-AB. E aí ele então traça para você aí, ó, o nível de 200%, falando, bichão, esse cara já subiu o que tinha que subir, tá? Tanto olha que coincidência, que justamente na zona de 200% foi que a linha de sinal começou a cruzar a linha de tendência para o outro lado, dizendo, cara, eu não tô mais subindo junto, ó. Eu não tô mais subindo junto, eu tô começando a vir para cima desse cara. Por quê? Porque eu posso vir a fazer isso aqui, mostrando para você que a tendência pode estar acabando. O que você faz? Só aproximando seu stop gain, ó, só aproximando seu stop gain para você não perder o seu lucro. E ele ainda deu uma quirera a mais e virou, tá? E virou e caiu. Na sequência ele caiu aqui. Quando ele cai, o que você faz? Você já pode pensar em entrar. E por coincidência, na maioria das vezes, o vermelho ativa junto. Então nós temos agora dois indicadores diferentes, dois sinais diferentes te dando a mesma entrada. Percebeu a arte do negócio? E aí você pega e entra, mas aqui você já passou um calorzinho, certo? Lembra que eu te falei da distância que a linha de tendência demorou para ele fazer a curvatura? Como é que foi? Tá? Vamos pegar um outro aqui, ver se no passado tem mais um aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui que eu mais adoro. Esse aqui que eu mais adoro. Ele vai virar, o outro cara já virou, já tá descendo e ele tá amarrando mixaria. Aí você tá vendo zonas de transição, você fica puto. E aí, olha aí, ó. Quando os dois se juntarem e falaram, mano, dá a mão aí, bora descer junto. Aí ele olhou para a média de 20 e falou, se vem com a gente, a média de 20 falou, tô com você. Bichão, você não precisa de outro sinal. Você tem todos os três numa confluência sem igual, mais as cores. 4 sinais falando para você. Vai que é sua, Tafarel. Olha a queda, olha o tamanho dessa queda aqui. Quanto que foi essa queda aqui, ó? Se você tivesse entrado aqui, ó. Você poderia ter parado aqui com 350 pontos, mas como você está vendo que a linha de tendência mudou o ângulo, mas ela não perdeu o fôlego, enquanto que a linha de sinal ficou na dúvida, mas as duas estavam te dizendo, na média de 20, e a linha de sinal falando, Marcelo, vai que é sua, cara.
coragem, nervos de aço e aguenta esse pullback aí. Aguenta perder uma quirerinha porque vai continuar caindo, tá? E ela foi embora. Se você ficou nessa com nervo de aço, você foi estopado, provavelmente, vamos colocar que você foi estopado aqui, ó, 600 pontos. Mas se você ainda com essa curvatura aqui, ó, tanto da média de 20 quanto da de tendência, você ainda foi nervo de aço Superman e veio até aqui embaixo, você pegou milão, 1000 pontinhos num trade de quantos minutos? Num trade de 1h50. Haja nervos para aguentar um trade desse, tá? Haja nervos. Eu falo para você, eu prefiro estopar quando eu vejo essa retranca. Mas por que eu vejo essa retranca aqui? Porque eu olho para os meus indicadores. Meus indicadores falam comigo, Marcelo, tá rolando um pullback. Lembre-se, todo pullback pode virar reversão. Você nunca sabe quando a reversão virá, tá? O que você precisa é de indicadores. E aí eu trago para você esse indicador aqui de baixo, que é o TM Flow, originário lá do TradingView, que é o Trend Momentum Flow, é o fluxo do momentum da tendência, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, quando esse cara veio, ó, vamos ver até onde ele foi aqui, ó, desceu mais, ó, foi até o fim. Vamos ver onde é que estava esse primeiro pullback aqui, ó. Ele estava, uma coisa, vocês estão vendo que eu estou tendo que marcar aqui e procurar o mesmo horário aqui, certo? Por quê? Porque a janela do meu gráfico é uma e a janela do tamanho da minha janela para o indicador é outro. Se eu falar com esses dois, cara, vocês dois são irmãos, aí ele passa a funcionar tudo sincronizado. O problema é que ele aperta os meus indicadores se eu quiser ter uma visão bacana. Se eu quiser ter uma visão no gráfico, se eu quiser ter uma visão bacana no indicador, ele estica o meu gráfico. Então, assim, se você está entendendo o que eu estou falando e puder me apoiar, marca aqui embaixo no comentário desse vídeo falando assim, eu apoio as suas melhorias no Profit, que eu vou abrir um chamado, na hora que eu abrir um chamado eu disparo o link para vocês e todo mundo vai lá, eu apoio. Quanto mais apoio tiver uma ideia, mais eles tendem a colocar essa ideia na prática. E a ideia é extremamente simples. O que acontece? Eu quero poder clicar nesta tela e como eu estou no mesmo ativo, no mesmo tempo, não precisa nem estar no mesmo tempo, tá? Desde que eu esteja no mesmo ativo e eu falei que a tela 1, tela 2, tela 3 são todas irmãs do cursor, né? Vamos chamar essa funcionalidade de cursor. Quando eu clico aqui, não me interessa o tempo, ele me dá o equivalente em cada uma das janelas do mesmo ativo. E aí o que acontece? Quando eu clico aqui, automaticamente eu já olho o indicador e sei onde eu estou. Quando eu clico aqui, eu já vejo, só que aqui não tem jeito, então eu coloco aqui, ó, e acho o pullback às 15h16. Procuro aqui, ó. 15h16, ó. 15, aqui eu estou na janela de 14R. Onde é que tá aqui, ó? Não é 15h16, né? Aqui é 15. 15h16 do dia 27. Ah, não, aqui é 28. Por isso que eu não tô achando. Puxar o indicador para cá. E aí, ó, eu posso mexer o indicador sem que a tela do meu gráfico mexa. Do outro jeito, tem que mexer. Então, infelizmente, eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó. Ó, 15h16. Tá aqui, ó. 15h16. Olha aqui, ó. Olha como é que nesta janela ele mostrou para mim que a tendência estava mudando aqui. Tá vendo? Aqui estava me dizendo que a tendência ia cair. Mas olha como é que neste ponto ele estava sofrendo uma correção, tá? Então este indicador aqui, que é o DM Flow preparado para day trade, com essa linha amarelinha, cara, ele é show de bola. Quando essa linha amarelinha, não, a linha branca, quando a linha branca, que é a linha de day trade, cruza a linha amarela para cima, ela está avisando, cara, vai subir. No caso aqui, foi uma subida de correção. Então, o que eu espero? Eu saio, porque eu estou vendo que ele está começando a subir, eu dou um stop gain, eu não sei se vai voltar a reverter,
tá? E aí então eu vejo que ele está descendo. Quando ele cruza aqui, que por acaso foi que horas? 16:01. Aqui ó, 16:01. Aí eu entro de novo aqui, ó. Olha lá. Ele me contou tudo, tá? Ainda digo mais para vocês. Vocês estão vendo esse indicador aqui em cima? Esse indicador é o CSI. É, CSI. Aquele negócio lá policial. O que é o CSI? É o Control Strength Index. Índice de força de controle. Mostra para mim quem está no controle. Como é que ele funciona? Quando está caindo, mostra que quem está no controle está, ó, suave na nave, está fazendo força zero para esse negócio andar. Ou seja, no caso aqui, ó, ele está caindo, tá vendo? Está fazendo força nenhuma. Repare aqui, ó, naquele ponto de 15, 16, como é que ele teve que começar a fazer força para continuar caindo, que foi aqui. Então, o meu índice de força começa a subir. Isso não tem nada a ver com IFR não, tá? Tem nada a ver com IFR. E a IFR é outro indicador aqui. Olha como é que o índice de força, o índice de força de controle está mostrando que quem está no controle está precisando fazer força para manter o controle. Vocês estão vendo que está descendo, vocês estão vendo que está descendo, mas vocês estão vendo que agora ele está tendo que fazer força para quê? Para descer. Perceberam? E aí aqui ele retomou a força dele, que foi que hora isso aqui? A partir daqui ele retomou o controle, ele estava perdendo o controle na subida e retomou o controle às 16:33. Aqui, ó. Olha como é que ele retomou a força suave na nave. Repara como, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Opa, eita, perdendo tempo aqui, peraí. Desculpa, o vídeo tá ficando meio comprido, mas é muita explicação. Repara como ele começou a descer, sem quase fazer sombra superior nenhuma. Repara como o indicador amarelo cruzou para baixo, o indicador de sinal de tendência, cruzou para baixo o indicador de tendência, mostrando, bicho, é com nós mesmo. E desceu com tudo que tinha direito, sem medo de ser feliz. Entendeu por quê? Ele mostrou para mim aqui que ele estava no controle. Repara que às 16:41 ele começou a perder o controle. Olha como eu estava ainda no último candle de queda, quando eu já estava no primeiro barrinha de subida da força de controle de tendência, mostrando o seguinte: os vendedores estão tendo que fazer força para não perder o controle. Sacou? Ah, Marcelo, então quando cai é negativo... Não tem nada a ver. Quando o cara tá quando a tendência é de alta, vai ter o mesmo comportamento. Quando cai é porque ele está no controle, quando sobe ele está perdendo o controle. Tá? E mostra que ele está fazendo força. E aí você tem aquela variação de cores que eu adoro fazer nos meus indicadores. Né? Quando é laranjão, ele está tendo que meter força. Quando é laranjinha, ele está de boa na lagoa. Quando fica branco, não está tendo que fazer força quase nenhuma. Quando ele está cinza claro, ele já está tendo que fazer força. Quando está cinza escuro, ele está tentando fazer ainda mais força para voltar. Entendeu? Então aqui ele canta, os indicadores cantam a bola para você. Tá? Vamos ver essa virada de tendência aqui, porque a gente sabe que esse cara, ó, caiu muito para baixo. A gente sabe que o mercado não anda assim. Ele começou, olha como é que ele subiu. Como que eu sei que essa tendência poderia virar? Olha esse indicador aqui embaixo, ó. Que é o TM Flow que a gente estava falando nele, ó. Olha como é que abriu o mercado. Olha como é que ele já abriu sinalizando que estava mudando de força. Olha como é que ele ficou verde, mostrando que naquele momento a tendência passou, o momentum da tendência passou a ser alta, ou seja, a energia da tendência começou a ser positiva, tá? E olha o que a gente teve aqui, uma baita de uma alta. Por que isso? Outra beleza desse indicador, você sabe que ele caiu demais, esse indicador não fica tão grande assim, tá? Deixa eu apertar aqui para vocês verem, olha só. Aqui é porque eu cortei o tempo dele, tá vendo? Ó, esse precisa de 3 dias para ele me fazer a leitura certa, tá? Mas se eu tirar esse cara aqui, ó, olha o tanto que ele caiu muito. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa legal para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês
para ele ficar aqui com zero limpeza de histórico. Zero limpeza de histórico. Ele vai te dar um baita de um histórico aqui. Repara que esses caras pesam aqui, ó. Olha só. Se você pegar o histórico dele, olha aqui, ó. Olha lá. Você sabe que essas quedas muito fundas e essas subidas muito altas são anormais. Então, o que acontece? Quando ele atinge esse nível, você sabe que tem alguma coisa errada que não está certa. Ou seja, o indicador está te avisando. Teoricamente, está na hora desse movimento reverter. Porque, ó, vou colocar de volta 3 dias aqui, ó. 3 dias, tá? Tá na hora desse movimento se reverter. Por quê? Porque ele caiu demais. Ah, Marcelo, eu tô querendo que não pode cair. Pode, claro que pode continuar caindo. Aqui quem manda é o preço, é o mercado, não é o indicador. Mas o indicador, na maior parte do tempo, o mercado funciona de uma forma natural. Funcionando de uma forma natural, os extremos, eles respeitam. E esses extremos te dão dicas, tá? E esse indicador chama a sua atenção. Percebeu? Olha aqui na subida, como que houve uma força incomum de volume comprado para fazer esse movimento subir. Aí os caras depois começaram a entregar o volume, tá vendo? Bom, já falei de vários aqui, eu já te falei desses aqui também, todo rapidamente. Aqui, ó, esse aqui é o estocástico, ó, que nós todos conhecemos. Só que aí eu fiz um manipulations no estocástico e fiz ele trabalhar para day trade. Então você vem aqui, você vem aqui no indicador e escolhe a função day trade para ele, ó. Aqui, ó, onde é que tá aqui? Aqui, ó, day trade. Você fala que você quer a versão day trade para ele, e aí ele muda toda a visão. Repare uma coisa, a gente sabe que o estocástico vai, enrola lá em cima, lá no sobrecomprado, enrola, até ele resolver cair. Te ferrou porque ele parou de te dar sinal. Caiu, opa, legal, caiu lá embaixo, ficou lá enrolando lá embaixo, enrolando, sobrevendido, enrolando, só te ferrando que ele não te dá mais sinal nenhum. Aqui já é um pouco diferente. Ele cai, o estocástico, você vê ele tanto nessas linhas vermelhas inteira e pontilhada, quanto no histograma. E a linha verde é o que eu chamo de sonar. O que é o sonar? O radar, ele pega, né, os sinais, ondas de rádio, aí ele te pega. Então ele vê tudo. O sonar, mas ele não vê debaixo da água, ele não vê o que está escondido debaixo da água. Radar não lê nada debaixo da água. O sonar é o único que lê debaixo da água. O que está escondido, que pode acontecer ali, somente o sonar consegue ver. Então eu chamei esse cara de sonar. Por quê? Porque quando o sonar cruza para cima ou cruza para baixo, o estocástico ele fala, vai virar, tá? Então se a gente pega, deixa eu ver aqui, ó, dia 28. Se a gente pega esse cara aqui, ó, que ele cruzou para baixo às 9h32 e procurar ele aqui, ó, 9h32. Olha a virada dele aqui, olha o sonar cantando a bola. Ele falou, virou. Você sabe que o estocástico está lá em cima, acima da zona de sobrecomprado. Então ele teoricamente vai cair. Mas ele pode não cair tudo que você gostaria para você fazer dinheiro. E aí o que você faz? Você lança a mão do operacional Trend Edge. E você viu que a linha de sinal da tendência colada no preço. O cara sinalizou, a linha da tendência sinalizou vermelho para você aqui. Você viu as barras ficando vermelha, você já podia entrar aqui. Você quer mais segurança? Espera a média de 20 entrar, você vai pegar um pouco menos de ganho. Mas aí vem uma dica técnica. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. Ele não só deu sinal vermelho, como ele veio fazer a última venda cara grudada na VWAP. Sinal clássico de queda. Pau! Caiu. Percebeu? E aí tem gente que vira para mim e fala assim, indicador não funciona. Não é que o indicador não funciona. É o leigo que não sabe ler o indicador. E para isso eu tenho curso de Indicator Action. Para eu educar o cérebro, o olho de vocês a interpretar indicadores.
tá? E aí você passa a ter essa leitura. Aqui, ó, a história vinha sendo contada, vinha sendo contada. Aqui, ó, já estava te avisando, cara, prenúncio de queda. Aí vinha. Aí aqui o sonar grudou e falou, bichão, eu tô aqui parado só esperando o estocástico chegar. Na hora que ele chegar, eu vou para cima dele. Aí o estocástico chegou, começou a enrolar, ele falou, chegou a hora. Você pega e olha para cá, é o momento de reversão e ele foi embora com tudo, tá? O indicador está aqui. Aí você vai virar para mim e falar assim, pô, Marcelo, mas eu tenho que usar todos esses indicadores? Não, você não tem que usar todos os indicadores. Primeiro, pô, mas você tem tanto indicador? Não, na verdade, dependendo do comportamento do mercado, eu olho o indicador. Pega um painel de Porsche, que é o que eu ensino no meu curso lá. Você tem temperatura do óleo, pressão do óleo, temperatura do motor, pressão no motor, pressão do turbo, tanque de combustível, velocímetro, conta-giro. Você tem tudo. Você tem tudo mapeando o seu Porsche, tá? É isso aqui, ó. Você vai ficar olhando o tempo inteiro para a temperatura da pressão do óleo, da temperatura do óleo, sendo que você sabe, se bate o olho assim, tá na temperatura legal. Você já olhou, você vai ficar olhando aqui, ó, conta giro, você vai ficar olhando aqui, ó, o tanque, você vai ficar olhando aqui, ó, pressão no turbo, aquilo que pode causar problema para você se você continuar acelerando. Conta giro, se você continuar acelerando sem parar. Você vai olhando aquilo que mais te interessa agora. Cada operacional tem o seu estilo, tem o seu sabor e o seu gosto. Como eu falei no início do vídeo, aquele trader que é um cara muito show, curto o cara, tem até uma certa amizade aí, tá? Ele naquele dia, segunda-feira, dia 24, ele não fez trade nenhum, ok? Não fez trade nenhum, inclusive com aquela subida, porque ele não sabia que aquela subida era fake, e ele pensou, puta, 11 horas... Não sei não, hein? Tá esquisito isso daí. Isso pode ser a última venda cara para cair. Ele resolveu não fazer nada. Nessa hora eu já nem estava mais no mercado, eu estava mexendo com indicadores aqui. Quando eu vi que disparou, aí eu já tinha perdido. Mas eu consegui naquela janela, só usando os meus sinais dos indicadores, principalmente desse DMH aqui, ó. Show de bola demais, né? Que ele me deu, então... as oportunidades de fazer scalper, tá? E o vídeo já está durando muito. Eu vou só falar rapidamente aqui em cima, isso aqui que é o meu metagame, tá? Metagame AD, que é absorção e distribuição, tá? Olha aqui, ó, tá vendo o rosinha? O rosinha em cima e embaixo mostra a agressão acontecendo. O rosinha não, o roxinho, né? E o vermelho mostra a agressão negativa. Aonde que tá a pegadinha? Por este movimento de roxo e vermelho, você sabe se eles estão armando uma acumulação, tá? E a distribuição você vai descobrir quando você acompanha esses dois desenhos aqui. Esse é do inteiro e esse é do mini. Funciona tanto para o dólar, inclusive até melhor no dólar, porque o dólar é muito mais nos extremos, então aqui aparece muito melhor essa extremidade, esses extremos de agressão, tá? Então, o indicador de cima e de baixo são exatamente o mesmo indicador. Em cima mostra em termos de gráfico, embaixo mostra em forma de indicador de barra. Por que eu fiz o indicador de barra? Porque é o cérebro, né? O cérebro olha para lá e não estava vendo nada no gráfico. Eu estava olhando mais a posição, se ele está mais vendido, o tamanho da venda dele, ou se ele está mais comprado. Era ali que eu ficava mais de olho. Só que aí eu estava perdendo mais uma informação. Então eu adicionei esse cara de baixo, que é o cara de cima, só que visto de uma outra forma, tá? E os dois são volume de agressão, somente. Não troco isso, que eu já tentei mexer e não funciona para nada. Já esse do meio é o volume total. Só que eu vejo o volume comprado e o volume vendido. Eu não vejo todo mundo junto. Tá? Não é igual esse indicador que está todo mundo dentro de uma barra, eu só vejo a diferença da participação dele. Aqui eu vejo o comportamento dele. E é esse comportamento que eu sei quando, por exemplo, geralmente durante a manhã, no início da manhã, os minis começam, por exemplo, bater vendido. Quando você olha para o inteiro, ele só está comprando. E você vê a curva batendo vendido, e você olha o cara, a curva dele só subindo. De repente a curva dele fica verde.
O verde passa a dominar. Aí quando você olha para o mini, o que acontece? O mini também começa a dominar o verde. Ou seja, o mini segurou enquanto o inteiro só estava comprando, que é a acumulação, né? Que é a fase antes do início da alta. Só que aqui nesse indicador eu consegui então criar essa leitura e eu chamei ele de metagame, absorção e distribuição. Por que eu chamei de AD? Porque provavelmente eu vou fazer desses caras aqui mais um metagame, tá? Talvez seja metagame de agressão, alguma coisa do gênero, porque eu percebi que esses caras trabalhando juntos são fenomenais, tá bom? Inclusive eu toda hora estou movendo um indicador para cima e para baixo para ver quem são os caras que trabalham juntos para me dar o melhor sinal, tá bom? Então, sem finalizar, sem falar. Então, vamos lá. Essas duas janelas são idênticas, tá? Se eu mexer numa janela, a outra também mexe. Se eu configurar uma janela, a outra também configura. Porque é o mesmo layout, tá? A diferença é que um é inteiro e o outro é mini. Esses três indicadores estão dentro de um só. Então eu instalo esse 3 vezes. 1, 2, 3. Aí o primeiro já é a curva, o segundo eu mudo para a opção 2, o terceiro eu mudo para a opção 3. Eu passo a ter 3 leituras diferentes dentro de um único indicador. Tá ali. Aqui é um indicador, aqui é outro indicador, né? Aqui é um terceiro indicador junto com esse, tá? Este daqui é um indicador junto com essa coloração, 2 em 1. Este indicador aqui, ó, tá? Deixa eu até ampliar ele aqui para vocês, ó. Este indicador aqui, é o Trading Zone, é 4 em 1, ó. Eu tenho o Trading Zone, eu tenho o CSI, que é aquele laranja de controle, eu tenho a agressão do volume e eu tenho aqui o balanço do volume. Ó. Eu tenho 4 indicadores dentro de um. Esse laranja é este laranja aqui, tá? É este laranja aqui. Este verde com cinza é esse cara aqui. Essa agressão aqui, essa cor verde aqui é a variação, a pressão do volume que está aqui, que não é essa coloração, é aquela outra que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? E este volume agressor aqui é este cara aqui, ó. Este cara aqui, tá bom? Então são formas diferentes de você enxergar o mesmo cara. Quando você olha a curva, você vê a coisa acontecendo e vindo. Quando você não olha a curva, você tem pelo menos a sensação do que está acontecendo aqui. Então, como eu já tenho as curvas, eu deixo esses caras todos só como um indicador só, tá? Aí você pode mudar o tamanho, eu deixo ele como mesmo? O cara aqui, né? Só o AVP bar. Por quê? Porque ao invés de eu transferir a cor da pressão do volume para os meus candles, que eu disse para você que eu não gosto, que eu acho que não funcionam muito bem, eu deixo eles aqui embaixo para eu ver o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui foi um movimento comprador com uma agressão negativa. Aqui, ó. Olha como é que ele fez sombra para baixo. Tá vendo? Que foi quando os caras tentaram inverter pela primeira vez esse movimento, mas os compradores ganharam, tá bom? Do lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho esse indicador que ele ainda está em fase experimental, eu tenho que melhorar, corrigir alguns setups. Eles, se eu não me engano, são 11 ou 13 indicadores dentro de um. Tem vários dos meus indicadores estão aqui dentro, tá bom? Aqui é o meu Buy Sell Trend, aqui é o DMX. Esses dois caras são um só, tá? Não vou conseguir falar dele. Esses 4 caras são outro indicador, Price Wave, Volume Wave, e aqui são o momentum da tendência do preço e do volume aqui também, tá? Repare que quando esses caras começam a virar para negativo, é queda garantida. Tá aqui, ó. Tá aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. 9,38. Aqui, ó, 9,38 aqui, ó. Mais um indicador que confirma para mim que a variação tanto do preço como do volume é queda. O preço está apoiando o volume, é queda. Tá bom? Aqui é um indicador independente, isso aqui é o IFR modificado para Day Trade. Se você tirar essa linha amarela e vermelha, ele vira o IFR normal, tá? Aqui é um indicador de
é o Dual Momentum Trend. Ele traça para você rastreador de tendência de duas formas diferentes. Tá? Olha como é que a verde subiu, que é a tendência principal, e a amarela eu chamo de energia. Olha como é que a energia não subiu mais, sugerindo para mim que provavelmente a queda estava iminente. É isso aqui, ó. Tá? E por fim, esses dois caras são um indicador só, certo? Então nós temos aqui, ó, um indicador, 2, 3, 4 indicadores, 5 indicadores, 6, 7, 8. Aqui tem o 9, 10, 11, 12, 13, 14 indicador que é a coloração, 15 indicador que é o volume e 16 indicador e 17. Tem 17 indicadores aqui na minha tela, né? Fora aqui os níveis anteriores, né? Do fechamento, abertura e etc. anterior. Fora aqui o meu operacional, que é o Trend Edge, que está aqui também. E fora a linha de sinal aqui, que é o Trading Zone, né? Então vocês estão vendo aqui. Eu tenho todos eles aqui? Tenho. Eu uso todos eles aqui? Nem todos o tempo. Por exemplo, eu não precisava mais usar esses dois caras. Por quê? Porque eu tenho a coloração aqui, ó. Zona de transição, verde, vermelho, tá tudo aqui. Por que eu mantenho eles aqui? Porque eu sei que quando eles sobem demais, eles vão virar para baixo. Tá? Simplesmente por causa disso. Então, não adianta eu ficar vendo o comportamento da cor deles se eu não sei onde é que eles estão. Eu não estou vendo o comportamento dos caras. Por exemplo, aqui começou... Aqui, ó. Deixa eu voltar um indicador aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele mudou de tendência, ó. Que foi aqui, ó. Tá? Que foi às 10 horas, tá vendo, ó? Então aqui ele começou, só que ele não começou a subir, que ele começou uma ramicharia. Olha o preço tentando subir, só pegando peça em você aqui. E o volume não subia, ó. Então para que eu vou acreditar que esse cara vai me dar um trade se o volume aqui não está me dando trade? Olha aqui como é que o preço subiu e o volume me deu trade. Foi aqui, ó. Olha como é que ele caiu e o volume caiu. Me deu trade. Ah, Marcelo, está muito apertado. Tá, é aí que você lança mão de outros indicadores para poder, então, trazer a realidade para a sua tela, para você saber se você vai ou não vai. Tá bom? Tinha muito mais para explicar aqui, mas o vídeo está ficando muito comprido. Fica para os vídeos específicos de cada um e aos poucos eu vou começar a fazer vídeos mostrando como eu fiz o trade do dia. Tá? E estou até pensando em começar a fazer uma live matinal só da tela dos indicadores. Porque se eu falo para você, ó, essa é a minha tela que eu estou usando de configuração de trade. Tá? Esse é meu gráfico, beleza? Beleza. Então agora eu vou tirar o gráfico, vou deixar vocês só com o cockpit de indicadores. E à medida que eu estou vendo o movimento do preço, eu vou mostrando para vocês o que o indicador está me contando. E aí eu espero quebrar o paradigma de vocês com relação a não usar indicadores. De novo, você tem que usar esses indicadores todos? Não, você não tem que usar esses indicadores todos. Você tem que ver o seu operacional, o seu mental, o que cada um desses indicadores está entregando para o seu operacional, para ver se ele fortalece o sinal que você espera ver. Quando você entende um operacional que ele é seu, que você já incorporou o operacional, mas o que falta é você ter sinais de que aquela sua percepção procede, pode ser que um ou mais desses indicadores tragam para você essa percepção. Já para quem opera 6P, eu falo para vocês, coloração de candle, my friend, isso aqui é estúpido no 6P, tá? Estúpido no 6P. Quando você joga esses indicadores de agressão que são roxinhos aí, my friends, muda o nível da sua brincadeira, tá? E falo para vocês, uma coisa que o alemão não fala para vocês, mas eu afirmo para vocês, coloquem a média de 20 e até quem sabe de 8
no gráfico 6P. Se vocês sabem tradar usando médias, vocês vão ver o absurdo de sinal que essas médias vão te dar. Com uma coloração dessa, vocês vão falar, my friend transformou o meu trade no 6P. Isso eu garanto para vocês. Tá bom? Então, como eu disse, em breve espero estar disponibilizando para vocês todos esses indicadores. Devagarinho, cada um vai estar saindo, uma dor de parto violenta aí, porque é trabalhoso preparar tudo nas condições que o Profit exige para você disponibilizar lá, né? E também não sei nem se assim vou tomar uma retranca, que eu disponibilizo lá e já deixo o vídeo para vocês no YouTube. Lá não vai estar disponível para vocês, vai passar por uma triagem. Se estiver dentro do padrões dele, eles liberam, senão eles vão me chamar e falar, cara, corri isso daqui. Enquanto isso, o indicador está lá aparecendo que o vídeo do indicador está lá no YouTube, aqui no YouTube, parecendo que o indicador já está lá no Profit disponível para vocês. Mas na verdade pode ser que não esteja, tá? Então vai ser uma maratona que eu vou passar a partir de amanhã, segunda-feira, 31 de julho de 2023, que eu vou começar então a disponibilizar para vocês esses indicadores. Espero poder ter criado alguma ferramenta que traga uma dessas aí. Eu fiz uma conta e parece que são 23 indicadores que eu vou estar disponibilizando aí, tá? Se eu não me engano, 3 ou 4 deles são gratuitos, tá bom? Então, eu vou estar... eu esqueci de falar, tá vendo aqui, ó, topo, fundo, aqui, ó. Aqui, ó, topo, fundo, sinais de topos e fundos. Eu criei também, porque o original detector de topos e fundos, né, do Profit, ele vai marcando topos e fundos para a história. E lá vai sua máquina comer recurso, tá? Então, assim, eu criei esse cara, ele é gratuito. Essa linha dupla de Kelter aqui é gratuita também. Eu acho que tem mais um outro aí gratuito que eu não lembro qual é. Mas enfim, vai ter alguns. Aqui ó, a VWAP é gratuita para vocês. Ela pode mudar de cor. Tem gente que gosta de ver ela vermelha. Tem gente que gosta de ver ela vermelha quando cai, verde quando sobe. Tá tudo aí. Aí você pode escolher vermelho, laranja, rosa, se eu não me engano. Tá tudo aí. Eu fiz uma miscelânea para tentar satisfazer o gosto das pessoas. Por que isso? Porque eu comecei a estudar análise técnica lá em 2006, que eu comecei a estudar análise técnica, eu aprendi que média 8 é azul, 20 vermelha, 55 branca e 200 amarela. E eu vejo que as pessoas hoje trocam tudo. Todas as cores são trocadas. Então, a maioria dos meus indicadores te dá essa possibilidade de flexibilizar as cores para você não ter que chavear o seu cérebro, tá? Que é uma coisa bastante complicada. Toda vez que eu vejo um cara fazendo um trade diferente, eu falo, deixa eu aprender o trade do cara aqui, ver se agrega valor para mim aqui. E aí eu falo, puta, mas por que ele está usando a média de 20? Essa média de 20 tá esquisita. Não era 20, era a média de 8. O vermelho do cara é a média de 8. Já tem gente que coloca a média de 200 como vermelha. É uma loucura doida, mas enfim. Então, eu tenho o meu padrão está bem estabilizado aqui agora, como eu disse para vocês. Verde é preço, azul é volume normal, roxo é volume agressor e o vermelho é o negativo de um desses três aí, tá bom? E aí vai mostrando para vocês essas variações aí. E obviamente que o azul dentro do candle é uma agressão e aí não tem como eu modificar porque as cores não ajudam muito. Inclusive eu sou adepto de tela branca, tá? Eu estou usando tela azulada, quase preta, porque as cores no Profit fica melhor. Já lá no TradingView eu só gosto de tela branca, que fica muito mais agradável de você ver, tá bom? Enfim, cada cabeça é uma sentença, né? Então, mas eu tentei manter um padrão. Esse mês de julho eu praticamente trabalhei para que eu pudesse criar cores diferentes para cada um dos indicadores, para que não houvesse confusão, tá, na interpretação do indicador. Pô, qual indicador que é esse mesmo? Por quê? Porque mais uma coisa que eu vou pedir para vocês, por isso, de novo, eu repito, se vocês querem me apoiar as minhas sugestões lá para melhoria do Profit,
deixa o seu eu quero te apoiar, eu quero te apoiar, porque tem outra melhoria que eu quero fazer para o Profit, para que a gente possa flexibilizar a compreensão das coisas aqui, tá? É mais uma melhoria que eu quero fazer. Então, as cores estão aí justamente para trazer essa facilidade para nós, padronizar um pouco isso daí, e para quem é adepto de indicador e quer uma tela maior igual eu tenho aqui do gráfico, eu tenho que jogar esses indicadores para outra tela. Eu fazendo isso, eu não quero ter uma tela grande para indicador, porque apesar de eu ter essa tela grande, eu praticamente fico olhando a metade da tela ou até um pouquinho mais só. Eu não preciso de ter essa tela toda, podia até ser menor ainda, tá? Por quê? Porque, de novo, o indicador é a história que ele te conta na ponta ali. É essa história que vai ajudar você a completar o seu raciocínio técnico para saber se o que vai acontecer com o preço é o que você realmente está esperando, né? Então, assim, fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem, tem um desconto aí, TW15, 15% de desconto, corre lá, faz o meu curso de Indicator Action, para já educar o cérebro de vocês a interpretar a combinação dos indicadores, cada um, e o curso é feito provando que cada indicador te dá um sinal. E no finalzinho do curso eu somo todos os indicadores numa tela e mostro para você. Imagina se um está te dando sinal, imagina todo mundo junto. Aí eu mostro para vocês como todos os indicadores trabalhando junto, igual está aqui, te dão um sinal fenomenal. Tá bom? Então, vou estar sugerindo para vocês, vou estar sugerindo melhorias no trading, no Profit, e quero ouvir de vocês um apoio para essas melhorias, que aí vocês vão lá e eu apoio. Aí dá lá 600, 200, 300 apoios lá. Eles acabam, então, colocando em prática a sugestão, e aí a gente vai ter mais benefícios aqui. Tá bom? É isso aí, galera. Com esse vídeo na mão, agora é showtime. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.